Olá, amigos, a graça e a paz. A pergunta é: como estudar a palavra de Deus? Ela deve ser estudada ou apenas lida? Eu devo pesquisar, meditar sobre ela, entender alguns processos? Olha o que Jesus diz em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Claro demais o texto. Não devemos apenas ler, mas estudar as Escrituras, examiná-la, com espírito de oração, para entender qual a vontade do Senhor. E por quê? Porque nela há a palavra de vida eterna. E quais são as Escrituras que testificam de Cristo? O Velho e o Novo Testamento. Não se deve meditar em apenas uma parte e deixar a outra como menos importante. Deve-se estudar a palavra de Deus como um todo. Olha o que diz Isaías 28:10, a parte B do texto. Diz que é regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nenhum dos profetas se contradizem. Independente do tempo e da cultura que tiveram, homens santos falaram da parte de Deus, inspirado por seu Espírito. Esse texto que eu acabei de dizer está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. Daniel falou séculos antes de Cristo. João confirmou aproximadamente 90 anos depois de Cristo. A profecia não é de particular interpretação. O que um profeta escreve, o outro confirma. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei é o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Eu não preciso de uma opinião humana ou de uma referência de um texto humano. Eu preciso dos textos inspirados. Eu preciso da revelação. Por quê? Porque há muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora, enganando, iludindo a muitos e usando a palavra do Senhor. E eles têm sido bem-sucedidos nisso, mas ninguém precisa se enganar. É só seguir essa regra básica e simples que foi passada. Sem forçar textos, sem retirar parte do texto, sem interpretá-los para se apoiar em algum ponto, em alguma doutrina. A palavra de Deus fala por si só. E os profetas do Senhor, para esse tempo, vão falar de acordo com os profetas bíblicos. Eu não preciso acrescentar nada. Eu não preciso retirar texto. Porque isso que estou falando é importante. Porque essa será a regra áurea dos estudos. Sabe? A Bíblia e a Bíblia somente, comparando texto com texto, buscando um pouco aqui e um pouco ali, conforme os profetas mesmo disseram. Nós sabemos também que a palavra de Deus se renova a cada dia. E que de um único texto podemos tirar várias lições e fazer várias aplicações. Mas o objetivo principal dos estudos aqui é apresentar a palavra de Deus como ela realmente se apresenta. Então, o convite que fica: vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar nela, examiná-la. Aguardo vocês, que Deus abençoe.